de hoje, que é sobre o tema solubilidade dos gases em líquidos, que foi decidido o tema na aula de sexta-feira, né, numa aula para retirar as dúvidas que foi realizada. Então vamos começar. A aula de hoje está dividida em três partes, começa pela introdução, depois a gente vai falar sobre como o gás entra no líquido e depois a gente vai finalizar explicando a lei de Henry ou Henry, para sejam como vocês quiserem, onde ela vai quantificar a molaridade, né, ou a pressão parcial a partir da suposição de Henry usando a constante, né? Bom, começando a introdução, ela lembra do seguinte: um gás tem suas moléculas em constante movimento. Dessa forma, essas moléculas se chocam com os obstáculos que encontram no caminho. Quando o obstáculo que o gás encontra na superfície, né, é um líquido, vez ou outra, as moléculas com um pouco mais de velocidade conseguem penetrar o líquido, ficando dissolvidas nele, né? Eu coloquei a imagem aqui do Procurando Nemo. Por quê? Porque a fauna marinha, ela depende muito desse conceito, desse princípio, né? Porque os peixes, eles efetuam a respiração, né? Eles ainda precisam de oxigênio. Então, quando a nossa atmosfera, que é um composto, uma solução, né, de gases aí, ela está em constante, ela se choca, né, com os oceanos, por exemplo, e assim o ar fica um pouco dissolvido, o oxigênio se dissolve um pouco na água do oceano e as guelras dos peixes conseguem fazer a respiração, né? Por que, os peixes morrem quando cai petróleo na água, por exemplo? Porque o petróleo ele cria uma camada muito densa, né? Com uma tensão superficial muito grande que não consegue deixar o oxigênio se diluir na água, assim cortando a fonte de oxigênio da fauna marinha, dos peixes em específico. Também é um princípio que é utilizado no refrigerante, né? Que é uma água gasificada, é uma água que contém dióxido de carbono dissolvido nela, como a gente vai ver no slide a seguir. Como o gás entra no líquido? Tem três formas. A primeira delas é a pressão do gás. Quanto maior a pressão que um gás exerce, maior o número e a força das colisões de suas moléculas com os obstáculos. Se as colisões tornam-se mais fortes, frequentemente mais moléculas conseguirão penetrar no líquido. Então, ou seja, por exemplo, a gente tem o refrigerante, que aqui vamos supor que a gente não conheça aquela marca ali, né? Mas a gente tem esse refrigerante aí. Quando a tampa está fechada, ele está numa pressão um pouco maior lá. Ou seja, o gás que está ali em cima está na mesma pressão que o gás que está diluído na água. Se ele tem mais força, ele tende a fazer com que as moléculas se choquem. Quer dizer, se ele tem mais pressão, ele tende a fazer que as moléculas penetrem mais no, no nosso líquido, né? Que é o refrigerante, água com açúcar, sacarose, um monte de coisa. Então, quando a gente abre, a gente alivia a pressão. E aquilo lá que está dissolvido, porque tem uma força pressionando as moléculas a entrar em colisão com o líquido, ela tende a aliviar. Então, o que estava dissolvido se, se esvai, né? Sai do líquido. Então, ele sai para a atmosfera quando a gente abre a tampa da garrafa. O segundo é a temperatura do líquido, porque quanto maior a temperatura do líquido, todas as suas moléculas, inclusive a dos gases dissolvidos dentro dela, já dissolvidos junto com o líquido, estão mais agitadas. Assim fica mais fácil elas escaparem do líquido. Consequentemente, é mais difícil dissolver um gás dentro dele. Também podemos utilizar o exemplo do refrigerante, né? Quando a gente tem um refrigerante gelado, ele tende a perder o gás
ele tende a perder menos gás quando a gente abre ele do que um refrigerante quente, né? Por causa disso, porque quando ele está gelado, as moléculas estão se movimentando menos. Então, o gás que já está dissolvido no líquido tende a não escapar com tanta facilidade. E o último efeito aí, é porque a agitação da superfície do líquido, né? Quanto mais agitada estiver a superfície do líquido, mais fácil para as moléculas do gás entrarem ou saírem dele, pois mais fácil será romper a tensão superficial. A gente pode voltar também ao exemplo do refrigerante. Quando a gente balança o refrigerante e abre ele, a tensão superficial do refresco lá, né, do refrigerante nesse momento, ela vai estar menor. Então vai facilitar ainda mais o gás que está dissolvido lá por conta da pressão que já estava elevada. Quando a gente tira a pressão e ainda agita, além da pressão que vai fazer uma parte do gás voltar a se separar da solução, ele sem a tensão superficial não vai ter quase nada para segurar lá também. Então vai facilitar ainda mais que o gás se esvaia do líquido, né? Então é por causa dessas três maneiras que o gás entra no líquido, né, e que ele permanece lá ou que ele sai com facilidade. Dá pra gente analisar observando esses pontos. Então, agora a gente vai para a lei de Henry, que é a parte de quantificar, né? A dissolução gasosa em líquidos é regida por uma lei conhecida como lei de Henry, que é esse cara, ele é um engenheiro, foi um engenheiro americano, né? Que adaptou a lei do francês Raoult, né? François Raoult. A fórmula que ele nos deu, essa é uma fórmula já mais pronta para a gente usar, né? Em exemplos, diz que a pressão parcial é igual à molaridade da solução que a gente está trabalhando, multiplicada, né, o produto com a constante de Henry, que é uma constante. Então, normalmente, para vocês, esse valor vai ser dado para vocês. Ou, se não for dado, quer dizer que ele quer que você descubra a constante de Henry. Então, ele vai te dar a molaridade e a pressão parcial, provavelmente, né? Ou senão ele vai dar os dados para que você consiga calcular e formar e conseguir usar a fórmula, né? Para não ficar tão abstrato, eu separei um exemplo aqui para gente, para gente fazer. Por exemplo, eu separei aqui onde a gente vai poder podemos obter, né? Ele está perguntando se a gente pode obter a solubilidade do dióxido de carbono com os dados da tabela, considerando que seja uma pressão aplicada de 5 kPa sobre essa solução. Aqui vai lembrar que a gente tem que ficar atento. Eu vou colocar a fórmula aqui, olha. É a pressão parcial é igual a molaridade multiplicado pela constante de Henry. Mas a gente deve ficar atento para ver, por exemplo, a molaridade, isso daí é um pouco mais óbvio, né? Tem que estar em mols, né? Certo? Não pode estar em quilomol, nem em outra unidade de mol. Porque a constante ali está em mol, mol menos um, né? Mol menos um é igual a um dividido por mol, né? Então, que no caso ali a constante seria quilopascal multiplicado por quilogramas e esse produto dividido por mol, né? Mas olha, vamos se atentem à unidade de pressão, por exemplo, que só estivesse em Pascal, a nossa constante ali ela está em quilopascal. Então fiquem atentos e não tenta mudar a constante ali de quilopascal para pascal, porque vai dar mais trabalho. Compensa mais você mudar pascal para quilopascal, né? Fazer essa conversão. Lembrando que 1000 pascal é 1 quilopascal, né? E 1 quilopascal é 1000 pascal. Então, tipo,
Aqui a gente tem 5.000 pascals, né? Mas isso não vem ao caso porque já foi dada a pressão parcial de 5 kPa que já está de acordo com a constante, né? Então a gente pega a fórmula, né? Como a gente já tem a pressão parcial e a constante, a gente vai isolar a molaridade. Foi o que aconteceu ali. B de dióxido de carbono é igual a pressão parcial dividido pela constante. Isso vai nos dar que a molaridade é 5 kPa dividido por 3,01 vezes 10 a terceira kPa por quilo dividido por mol, né? Que foi dado na tabela, que é a constante de Henry para o dióxido de carbono, certo? Que vai nos resultar o valor de 1,66 vezes 10 a menos 3 mols por quilo. Logo, você vai falar, tá, a gente tem a molaridade, mas ele pediu a solubilidade. Solubilidade ela é dada em mol por litro, né, como a gente viu na aula passada. E nesse caso é só fazer uma transformação, né? Vamos dizer que tá, o dióxido de carbono está sendo dissolvido em água e a densidade da água é 1 kg por litro. Então, se a gente sabe que a gente tem 1 kg de água a cada 1 litro de água, é só a gente substituir. É só a gente dividir por 1. Então, esse número dividido por 1 vai dar ele mesmo. Mas no caso de ser uma densidade menor, você ia ter que dividir esse número por um número menor, que em teoria ia multiplicar ele, né? Porque ele ia ficar maior, né? Tipo, 1 dividido por 0,5 é 2, né? Então ele ia aumentar. E no caso de ser uma densidade maior, ele ia diminuir, porque você ia fazer esse número dividido por 2. Mas como é a água, é 1. Então vai ser ele mesmo. Eu não coloquei ali escrito, mas essa é a concentração molar, que está escrito aí. E a solubilidade, que é o que ele quer, é a mesma coisa. É 1,66 vezes 10 a menos 3 mols por litro, porque a densidade da água é 1, certo? Fiquem atentos a isso. E o que a gente calculou agora é a solubilidade da água com gás, né? Que é a solubilidade de dióxido de carbono com as bolinhas, né, em água. Que não sei se alguém gosta hoje em dia, mas parece coisa de velho, né? Mas eu odeio água com gás. Mas isso é questão pessoal também, né? Mas pelo menos a gente sabe calcular quanto que é a solubilidade de dióxido de carbono em água a 5 kPa de pressão, né? Ou em outra pressão aí, vocês que sabem. Só aplicar a mesma fórmula que é a lei de Henry, certo? Então a gente vai ficando por aqui. Na última aula, a aula de sexta-feira, que foi ao vivo, que foi retirada de dúvidas, pareceu pouca gente falando nisso. Fiquem atentos ao próximo mês, que vai ter outra aula para retirada de dúvidas. Surgiu bastante dúvida em relação à solubilidade de gases em líquido. Então espero que tenha ficado claro essas dúvidas. Qualquer coisa podem mandar mensagem no Classroom ou no WhatsApp, fiquem à vontade. Mas é isso, meus queridos.